Esse vídeo aqui é uma provocação sobre a dificuldade que a gente tem para alinhar a nossa vida para além das regrinhas e dos métodos de produtividade. Sempre a modernidade, o tempo em que a gente vive, tentou ser caracterizado por muitas marcas. Se você pegar livros sobre a modernidade, vão caracterizar o nosso tempo como pós-moderno, hipermoderno, modernidade líquida. Dependendo do sociólogo, do filósofo, eles vão caracterizar de um jeito. Eu gosto muito de uma caracterização de um teólogo, que na minha opinião é o maior teólogo do século XX, que é o Herman Bavinck, e um dos maiores de todos os tempos, que em 1904, se eu não me engano, começo do século XX, portanto, ele deu algumas palestras quando ele assumiu o reitorado da Universidade Livre de Amsterdã. Uma universidade que foi fundada pelo Abraham Kuyper em 1888 e depois ele tornou-se o reitor. Bem, essas palestras eram sobre cosmovisão, foram publicadas depois, muito vendidas, e esse livrinho aqui que a gente tem hoje em língua portuguesa. E o Bavinck começa o livro com uma denúncia. Na verdade, é uma constatação que depois organiza toda a denúncia dele sobre por que a gente tem tanta dificuldade de alinhar a nossa vida. Porque hoje em dia esse é um dos temas talvez mais queridinhos do público. Porque todo mundo tem dificuldade de alinhar a sua rotina. Todo mundo tem muita dificuldade de lidar com criança, estudos, trabalho, vida cultural, amigos, dieta, exercício. É muito difícil. A gente vive uma vida fragmentada. Inclusive, já viram como que a fragmentação tornou-se um elemento muito comum na cultura popular, com filmes, etc. Pois bem, o Bavinck, ele começa o livro mostrando qual que é a origem disso. E eu queria ler para vocês, se vocês me permitem, tá logo na introdução. Eu vou ler um trechinho e aí depois eu leio uma outra parte para vocês. Atenção nisso aqui, o Bavinck é belo demais. Na virada do século XIX para o século XX, vários nomes célebres se lançaram em tentativas ousadas de determinar o caráter da era centenária que então se entrava. Então várias pessoas tentaram falar do caráter do nosso tempo. E ele vai dizer que, conquanto podemos falar de fato, encontrar verdades em todas essas designações, todas essas tentativas de falar o que é típico do nosso tempo, nenhuma delas expressa a plenitude da vida moderna. O que expressa então a plenitude da minha e da sua vida moderna? Bavinck vai dizer o seguinte: isso se dá porque, antes de tudo, o que mais nos impacta na era moderna é a dissonância interna que consome o ego e esse afã irrequieto que o move. Dissonância interna do ego. O nosso ego, nossa persona, o nosso eu, nossa alma, chame como você quiser, a sua personalidade, ela na modernidade é caracterizada por uma dissonância, por uma fragmentação inaudita. A gente não tinha isso antes, a gente não tem notícia disso na literatura, na filosofia, na sociologia, na poesia, antes, como a gente tem hoje na modernidade. A virada do século se caracteriza como um período de mudança dramática, embora essa designação tenha pouco a nos dizer, já que cada época é uma época de mudanças. Então, qual foi essa mudança dramática? A peculiaridade desse momento é que todos, inclusive eu e você, sentem-se numa época de mudança. Quando todas as pessoas percebem que não podem mais permanecer idênticas. E quando alguns anseiam que este momento passe mais rapidamente que os demais. A gente não consegue manter, parece que, uma identidade estável. Parece que a gente não consegue construir uma biografia que mantenha-se. A gente tem que estar constantemente lutando para afirmar-se como mãe, como pai, como profissional, como cristão, como membro de uma igreja, como parte de uma empresa, como alguém produtivo, improdutivo, descansado, realizado, afirmações de nossa identidade. E aí ele conclui o seu argumento dizendo: há uma desarmonia entre o nosso pensamento e os nossos sentimentos, entre a nossa volição e a nossa ação. Há uma discordância entre religião e cultura, entre ciência e vida. Falta-nos uma visão de mundo e de vida unificada. E, portanto, essa palavra é o mote dos nossos dias. A busca por essa consonância é o projeto no qual participam todos os que acompanham a nossa era com interesse. Veja que interessante. Qual que é a marca do nosso tempo? É a necessidade de algo que possa fazer a
coesão e a coerência da nossa experiência fragmentada de pensamento, vontade e sentimentos. A gente às vezes quer determinadas coisas, pensa de determinadas outras, sente-se de uma maneira que há uma dissonância interna. Na escritura, a sede desse ego é o coração, a sede da nossa volição, da nossa cognição e da nossa afeição. E o que o Bavinck está dizendo é que isso está em dissonância. Todo mundo sente isso e é por isso que tem um monte de propostas de unificação. É por isso que a gente tem tantas propostas para trazer coesão para a nossa vida. Olha, esse método que você... nesse método de criação de filhos, nessa metodologia de vida disciplinada, nessa maneira de você praticar exercícios, de se alimentar, são sempre mais do que só dicas e conselhos para uma vida de alimentação, de criação de filhos, é uma realização pessoal. E por que é tão difícil conseguir alcançar o sucesso? Porque nada disso consegue nos livrar dessa dissonância. Porque se trata de um problema do coração, do centro da personalidade humana, uma dissonância do ego, a gente precisa mais do que só modular nossas ideias, nosso comportamento e nossos sentimentos. A gente precisa lidar com a natureza religiosa desse coração. Então, qualquer curso, livro, metodologia, conselho, influenciador sobre produtividade, alinhamento de vida, crescimento e florescimento humano, ele vai ter que responder mais do que só modulando o nosso comportamento e nos dando dicas para ser mais disciplinados ou não. Ele vai ter que fornecer para nós uma visão completa da realidade em que haja coerência entre quem nós somos, a nossa relação com Deus, o que Ele nos chamou para fazer no mundo, em cada uma das esferas que a gente está vivendo. Esse é o grande desafio. É por isso que é tão difícil as pessoas terem alinhamento na sua vida espiritual, na sua vida pessoal. É justamente porque se trata de uma questão que foge à nossa esfera de competência. A gente precisa de um redentor. A gente já falou isso em outros vídeos aqui. Eu quero explorar isso aqui com vocês com o Bavinck. Eu quero fazer um convite para você. Você tem interesse nisso? Gostou dessa obra? Achou esse tema interessante? Isso aqui não foi explorado. Primeiro que essa obra acabou de sair em língua portuguesa. Isso aqui não foi explorado ainda por nós, como o Bavinck apresenta. Não é só... Ele falou de visão de mundo, de vida, parece que é sobre cosmovisão. Não é como a gente já viu outrora. Cursos, aulas e descrições sobre cosmovisão.